apóstolo Paulo escreve a esses irmãos da cidade de Éfeso, hoje a atual Turquia, ele escreve para alertar esses irmãos. Isso vai se desenrolar mais no capítulo 6, onde ele fala a respeito da armadura de Deus, mas como em todas as suas cartas, ele começa com fundo doutrinário, resolvendo problemas da comunidade, e depois vai fazer a aplicação dessa doutrina que ele apresentou diante desses problemas, uma conclusão de como a igreja deve agir. É assim que o apóstolo Paulo marca suas cartas. Começa com a sua confirmação da autoridade apostólica, depois ele explana doutrinas que ele vê deficientes naquelas igrejas. Ele geralmente manda essas mensagens poderosas com a autoridade de Cristo, que ele tem de Cristo, o seu evangelho, não é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Jesus Cristo. E quanto aos Efésios, ele então alerta essa igreja quanto às astúcias do diabo, através da sua exortação, para que se mantenham como um exército unido através do Santo Espírito. Por isso, meus irmãos, o texto que nós veremos hoje tem tudo a ver com o século XXI. Paulo dizendo à igreja de onde ela veio, porque ela precisa se manter vigilante. Hoje nós veremos em Efésios 2, tirados da morte para a vida através de Cristo Jesus. Aquela igreja fundada para ser luz tinha o risco de ser contaminada por vários tipos de disputas, inclusive um mundanismo constante querendo derrubá-la e afrontar sua fé e debilitar sua fé. E então o apóstolo Paulo começa lá no capítulo 1, se você olhar rapidamente na sua Bíblia, depois de afirmar-se como apóstolo para eles, ele cita 14 vezes, olha, nós somos redimidos, nós, vós, nós, ele sempre falando, olha, nós somos um relacionamento, e eu não estou aqui para ser o algoz de vocês, mas eu quero que vocês saibam de quem vocês são filhos, como vocês devem se comportar como filhos, e como vocês têm a graça e o status de filhos diante de Deus. E então no capítulo 2, ele como que para e diz assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, parem de disputar a respeito da liderança de judeus e gentios, quem tem proeminência. Eu quero mostrar para vocês de onde saiu e de onde Deus tirou essa massa de gente que está agora frequentando todas as igrejas que pertencem a este ministério cristão. Ele os deu vida, estando vós mortos. Sabe a situação que vocês estavam? Por isso que eu quero que vocês voltem e façam uma recapitulação, não façam uma reprogramação, façam uma recapitulação do passado e vejam como Deus tirou vocês da morte, porque a morte e a ira de Deus era a herança de vocês. Ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, delitos e pecados, ele quer englobar tanto os judeus que viviam sob a lei de Deus. Então, quem transgride é delituoso, quem transgride uma lei é delituoso, e também quem não conhece a lei, mas vive no pecado, como os judeus diziam para os gentios, eles são pecadores, vivem no pecado, nascidos em pecado. E ele então fala, e vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Juntos os dois grupos falam, todos vocês estavam na mesma situação, os dois estavam mortos. E a situação de mortos aqui não é o morto enterrado, mas sim mortos para Deus. Lá em Adão, o homem pecou, o homem que era a imagem de Deus, perfeição da criação de Deus, pecou e então é separado da bondade e da graça de Deus, recebendo como punição, não a morte instantânea, mas uma morte pior, uma morte espiritual. O ímpio está no prefácio desta vida, da separação de Deus, de uma morte eterna. E Paulo diz, olha, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. E alguém poderia perguntar, mas como eu estava morto? E ele vai explicar, essa herança que vocês receberam, fez com que vocês andassem na vida que vocês tinham. Não é o contrário, não é o pecado que você comete que faz com que você tenha morte espiritual. Qualquer coisa que você faça é insuficiente para salvar a si mesmo diante de Deus, para alcançar favor de Deus. Não há nada que você faça, nada absolutamente que você possa fazer que possa agradar o rosto de Deus com a sua presença diante dele. Não há nada, a não ser
que você receba da graça de Deus através de Cristo, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra curso é a palavra enredo, e caiu bem a palavra para essa época de carnaval, porque a palavra curso que é um caminho, um enredo. Em Caldas Novas existe um parque aquático, né, que tem um rio artificial. Quem já viu um parque aquático que você pula nele e ele tem umas correntes fortes e você vai ali com suas crianças, quem tem criança, e de repente você começa a conversar e a correnteza vai te levando, você não percebe, quando você vê, você deu uma volta naquele rio que é bem grande, é um rio artificial, com piso de cimento, né? E aquela corrente de água vai te levando, e você mal percebe, não sei, trechos que a correnteza é muito forte mesmo, você tem que levantar as crianças para o alto. Assim é o mundo. Quando você se mistura com o mundo, meus irmãos, mesmo que sem querer, ele vai te enredando, ele vai te levando, e é assim que é também quando você percebe que você está cedendo para mais coisas que o mundo faz e que você não fazia e que começa a fazer, porque está enredando junto com o mundo. E o curso deste mundo andastes, a palavra é frequentemente andava. Como é que você andou um dia? A sua vida era no pecado, a sua vida era uma vida de pecado, porque a sua natureza estava entregue à morte. Não é que você cometia pecados que desagradavam a Deus somente. A sua natureza, antes de Cristo, é uma natureza que na totalidade de sua existência, o seu respirar desagrada a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, segundo o curso deste mundo, e quem é que comanda este mundo? O Senhor Jesus já havia dito nos evangelhos: olha, vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas é necessário que assim aconteça. O mundo é governado no seu pecado pelo diabo. Não é o diabo que manda no mundo, mas ele governa um sistema pecaminoso. O segundo príncipe da potestade do ar. Pastor, que é príncipe da potestade do ar?